A gente já vem conversando sobre várias altcoins que tem no meu portfólio nos últimos vídeos, mas não podemos esquecer do Bitcoin, porque afinal de contas esse mercado só existe por causa do Bitica. Então no vídeo de hoje eu quero focar um pouquinho com vocês na maior moeda do mercado e tentar entender qual será a sua próxima grande movimentação. Então bora lá, sem enrolação, roda a vinheta e vamos ver gráfico. Bom pessoal, filé aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu quero focar com vocês um pouquinho em Bitcoin. Eu ainda pretendo fazer mais um vídeo hoje falando sobre uma altcoin que eu estou de olho, mas eu quero conversar aqui e tentar atualizar a nossa análise em cima do Bitcoin para tentar entender qual será a próxima movimentação aí dentro do mercado. Porque afinal de contas, a gente não pode só olhar para as altcoins e esquecer do Bitcoin, porque é ele quem manda no mercado. Se ele for cair, é claro, as altcoins tendem também a corrigir, e se ele for subir, também esperamos que as altcoins performance bem e suba junto com ele. Bom, então a gente vai entrar aqui no gráfico para analisar o Bitcoin e tentar entender qual que é a sua próxima movimentação. Mas antes de eu analisar aqui, pessoal, eu quero deixar dois recadinhos bem rápido. O primeiro deles é que eu não sou investidor, não dou dicas de investimentos, então não siga nada que eu vou falar nesse vídeo como uma recomendação de investimento. E o segundo é porque tem um monte de gente que assiste o meu canal e ainda não é inscrito, cara. Eu venho falando isso sobre isso em diversos vídeos. Eu deixo ali pro final para pedir a inscrição, para pedir o like. Mas, cara, se é inscrito, deixa o like aí que não custa nada para você e vai me ajudar demais esse algoritmo do YouTube. Infelizmente, eu dependo disso para ter um pouquinho mais de engajamento. E se você ainda não é inscrito, eu trago aqui vídeos diariamente sobre Bitcoin, criptomoedas, análise de mercado. Então, se você tiver interesse nesse tipo de conteúdo, considere se inscrever aí para você receber a notificação toda vez que eu fizer um vídeo novo. E aí, se for relevante para você, você assiste. Bom, bora lá entrar, pessoal. Quero mostrar para vocês aqui. Primeiro, a gente sempre gosta de olhar um mapa de calor para tentar entender onde está a maior liquidez nesse momento. E claro, liquidez significa dinheiro para o smart money, dinheiro para o homem composto ir lá buscar e liquidar essa galera. E a movimentação do Bitcoin, a gente já vai entrar ali no gráfico para vocês entenderem, ela vem aí nessa lateralização nos últimos dias, uma zona de distribuição, eu já falei para vocês isso diversas vezes. Mas agora, se a gente olhar aqui para o mapa de calor, ele está um pouquinho dividido. Eu coloquei aqui uma semana para olhar um mapa um pouquinho mais longe, mas se a gente colocar aqui 3 dias, que é normalmente o mapa de calor que eu gosto de analisar, você repara que nos últimos 3 dias, a maior zona de abertura de liquidez ficou ali para cima, né? Tá um pouquinho para cima na casa dos 120 mil dólares e até um pouquinho ali para cima, mas repara que também está distribuído aqui para baixo, né? Mais um pouquinho mais quente aqui para cima dos 120 mil dólares, o que faz com que o preço vá até os 120 mil dólares buscar essa liquidez para depois cair. Agora, ele tem potencial para ir buscar uma liquidez ainda um pouco mais para cima? Se a gente olhar no mapa de calor um pouquinho mais esticado ali de uma semana, a gente repara que sim, a maior liquidez nesse momento está para cima, ou seja, temos mais pessoas apostando em queda do que em alta. É claro, nós temos liquidez aqui para baixo ainda, né? Tem aqui liquidez na casa dos 113, até ali os 112.800, tem uma liquidez interessante para o Bitcoin ir lá liquidar e buscar antes de subir. Eu, sinceramente, prefiro que ele faça primeiro esse movimento para baixo, tá? Seria muito melhor caso o Bitcoin fizesse aqui uma agulhada, vamos dizer assim, né? Vem para cá, mas dá aquela agulhada rápida aqui, ó, um dia tumba, derruba todo mundo aqui e volta em V no outro dia, recuperando tudo aqui para a gente subir saudável, para a gente realmente ter alta consistente. Eu acho difícil isso acontecer nesse momento, por quê? Porque a liquidez maior está para cima e nós sabemos que quando tem esse tipo de cenário, a manipulação é grande, né? E a gente tem aí a maior probabilidade de que o preço volte a subir nessa semana, buscando ali valores um pouquinho para cima dos 120 mil dólares. Beleza? Se a gente olhar para o índice de medo e ganância, semana passada nós estávamos ali em 71, repare aqui, ó, last week 71, repare que deu uma arrefecida, está acalmando os ânimos do mercado, o Bitcoin deu uma corrigida no final de semana. Inclusive eu postei no meu Instagram, para quem me segue lá viu, e muita gente também, quem segue aí o mercado de criptomoedas, viu que um cara, uma única baleia, uma única pessoa
vendeu 80 mil bitcoins na maior operação já feita do Bitcoin na história. Então o cara foi lá e despejou no mercado 80 mil BTCs de uma vez só. E foi aquela correção que nós vimos o Bitcoin cair 3% e ir lá na casa dos 114. Um cara sozinho derrubou o mercado. Isso é impressionante. Essa notícia saiu em vários lugares. Eu postei no meu Instagram, enfim. E isso só confirma a zona em que nós estamos. Uma zona de distribuição. Se uma pessoa que tinha lá 14 anos, ela tinha 10 anos, 3 anos, sei lá, muitos anos ela tinha esses BTCs em carteira, despejou 80 mil BTCs ali no mercado, assim, é muito claro a gente falar. Cara, legal, eu tava falando aqui, caiu a energia aqui na minha casa do nada, não sei o que aconteceu, então bora lá. Continuar o que a gente tava falando aqui. Essa semana, pessoal, tem aí o anúncio do Jerome Powell, né, do Fed, lá dos Estados Unidos, falando se eles vão ou não cortar os juros, a taxa de juros no mês de julho. Se a gente olhar ali os apostadores, o mercado financeiro aposta que mais de 90% das pessoas achando que não teremos corte na taxa de juros, que teremos a manutenção da taxa. Com a manutenção da taxa, nas últimas vezes que nós tivemos isso, o mercado continuou subindo, tá? Continuou ali saudável, sem problema nenhum. E então acho que mesmo que não tenha corte de juros, não vejo um problema pro Bitcoin cair caso isso não aconteça, tá? Agora, repare que se nós tivermos o corte da taxa de juros, onde 95% das pessoas não estão esperando, ou seja, o mercado não está apostando que nós teremos corte na taxa de juros e de fato a taxa de juros for cortada, meus amigos, aí sim é o combustível que a gente precisa para ter o Bitcoin estourando o topo e subindo novamente, beleza? Então vamos ficar de olho porque essa semana tem notícia importante aí. Aliás, deixa eu até ligar a luz aqui, ó, por isso que a energia tá meio apagadinha aqui, pronto. Agora tá melhor pra gente ver, vocês conseguem ver melhor o rosto feio meu aqui. Bom, bora entrar então aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês a análise de preço pra gente ver onde que está o Bitcoin nesse momento, né? Vamos colocar aqui BTC no gráfico de 4 horas, estamos nesse canal, né? Estamos nesse canal, o Bitcoin trabalhando na parte de cima dele, então ele está usando aqui a EMA de 12 períodos como suporte e vem testando ela já há alguns dias, né? Então repare que ele testou aqui, subiu, rejeitou essa subida, não conseguiu retestar aqui, retestou aqui novamente, subiu de novo, chegou a perder ela momentânea, né? Um falso rompimento para baixo, voltou a subir. Depois testou de novo. Aqui ele testou ela e perdeu, foi lá bater na EMA de 26. E isso daqui, pessoal, foi o dia que o cara lá despejou 80 mil dólares, tá? Então aqui foi a pancada para baixo da baleia despejando 80 mil dólares no mercado. E repare que ficou bonito o candle, né? Teve aqui quase um martelo, né? Olha o tamanho da rejeição aqui, ó, do preço, ou seja, olha o tamanho desse pavio na parte de baixo do candle que mostra que existia força compradora, uma vez que o preço bateu aqui na região de 114, 115. Olha, mesmo com essa barra vendedora bem grande aqui, ó, né, representada ali pela baleia que despejou 80 mil bitcoins, o mercado conseguiu acolher, conseguiu recuperar sem grandes problemas. Então, o Bitcoin continua saudável, continua com demanda, né, ali nessa região. Então, por isso que eu vejo o Bitcoin ainda com um pequeno potencial para subir um pouco mais e fazer o nosso Uptrust AD lá que nós tínhamos mapeado lá atrás, né? Se a gente olhar aqui para a estrutura um pouquinho mais macro, né, olhando um pouquinho mais de fora, vocês reparam que nós desenhamos aqui nesse mapa, né, uma movimentação mais ou menos assim. O que de fato não aconteceu, ele ir lá buscar um sign of weakness aqui, né, que é o segundo o Richard Wyckoff,
Nós temos aqui uma região onde o preço dá aquela agulhada, mas se nós pegarmos aqui e desenhar de uma maneira mais saudável, eu diria, para o preço não ter ido buscar lá uma região tão baixa, né, vamos dizer assim, ele pode ter feito essa agulhada, né, ele pode ter feito aqui o nosso sinal de fraqueza aqui. Ou seja, o Bitcoin não chegou a ir buscar... eu vou apagar aqui, que tem muita coisa aqui desenhada. O Bitcoin não chegou a ir buscar lá uma região tão fraca, né? Ele parou aqui e teve o nosso sinal de fraqueza, então aqui. Repare que essa movimentação ainda assim configura uma zona de distribuição barra acumulação até, né? Porque se nós pegarmos aqui e falar que o Bitcoin vai buscar topos mais altos, a gente pode ter aqui uma zona de acumulação por parte de alguns mineradores, alguns institucionais que foram as pessoas que compraram aqui, né? Porque para você colocar 80 mil bitcoins em carteira e segurar essa queda aqui do mercado, não é qualquer um, né? Não é o Filé, não é Augusto Bax, não é Virtual Bacon, não é, sei lá, os caras que vocês conhecem aí do YouTube que compraram essa quantidade de Bitcoin aqui, né? Isso aqui é institucional entrando pesado e comprando o Bitcoin quando ele bateu aqui na EMA de 26 períodos, segurando o preço para cima dessa região e na parte de cima do canal, né? O Bitcoin vem trabalhando aqui na parte de cima desse canal e agora batendo no topo, você vê que ele tem mais uma vez rejeição. Então ele foi lá, fez o nosso topo histórico e depois ficou trabalhando aqui dentro desse canal, né? Bateu aqui, rejeitou, batendo mais uma vez e rejeitando. Então agora o que pode acontecer é o Bitcoin vir aqui e testar a EMA de 12 períodos mais uma vez ali na casa dos 18 mil, tá agora trabalhando em 18.900, retestando a EMA. O que a gente quer ver é novamente ele se segurar na EMA de 12 períodos. E repare que a EMA de 12 períodos ela tá subindo, né? Uma hora ela vai encostar aqui no topo do canal. Então o Bitcoin tem que tomar uma decisão. Normalmente canais descendentes tendem... Deixa eu abrir ele, porque senão o gato não vai parar de miar. Vamos, Lili, sai. Bora. Pronto. Agora sim, bora lá. Normalmente, canais descendentes tendem a romper para cima. Então, a boa notícia que a gente tem aqui é que o Bitcoin pode fazer aqui uma zona de distribuição aqui fraquinha, né, do jeito que está acontecendo, caindo, mas caindo de maneira fraca, e depois romper para cima. Ou pode já romper agora, né? Ele bate aqui na EMA mais uma vez e já vai, rompe para cima aqui e vai buscar lá o nosso upthruster dele. Agora, eu acho que o Bitcoin vai muito longe caso ele fizer essa alta? Eu acho que não. Por isso que eu estava falando ali no começo do vídeo que para mim seria mais interessante o Bitcoin primeiro fazer uma movimentação para baixo. Então vem aqui, perde, né, esse canal, rompe para baixo aqui, vem buscar a EMA de 50 períodos que vai bater ali na casa dos 112, né? Mais ou menos nessa região, e aí faz um falso rompimento para baixo do canal, sign of weakness, né? Faz o nosso SOW e depois volta para dentro do canal rompendo para cima com mais força. Por quê? Porque uma vez o preço chegando nessa região, pessoal, provavelmente vai existir muita força compradora, tanto por parte de institucionais como por parte de traders, porque hoje a maior parte dos traders estão olhando para essa região, que foi a nossa região do topo anterior, né, ali na casa do 112. Lembra, lá atrás Bitcoin bateu o 112 e formou um topo que virou resistência para a gente e que agora, teoricamente, deveria servir como suporte. Se a gente tem uma zona muito forte, que era o topo anterior, como suporte, confluindo com a EMA de 50 períodos no gráfico de 4 horas, galera, isso é muito bom. Seria uma zona interessantíssima para entrada de capital. Inclusive, eu teria interesse em comprar Bitcoin nesse momento, caso ele fizesse essa movimentação, para ir de novo e buscar novos topos. Podendo até parar em 123, não importa, mas seria já uma valorização muito grande, né? Se você compra o Bitcoin ali na casa do 112, né? Se você compra, por exemplo, a gente está falando do Bitcoin voltar aqui para casa do 112, mais ou menos nessa região, compra aqui e espera uma valorização até 123, estamos falando aí de quase 11% de valorização. Dependendo da quantidade de capital que você entrar, caso o Bitcoin batendo nessa região, por ser o Bitcoin, eu teria uma certa segurança de entrar com capital maior, ou seja,
quase que 100% ou talvez 100% do meu capital de investimento em cripto. Porque afinal de contas é o Bitcoin, por mais que ele tenha a cair aí lá buscar, caso ele entre num bear market, porque se ele perdeu 112, aí sim teríamos um rompimento de tendência, né? Ele teria deixaria aqui um bull trap e teria uma tendência de baixa a curto, médio prazo. Então, mesmo que ele faça esse movimento, eu teria depois, mais para frente, esperando o Bitcoin cair, mais capital entrando, porque afinal de contas eu continuo trabalhando, tem capital entrando, para recomprar ele lá embaixo, fazer um preço médio melhor e depois esperar a nova onda de alta surfar lá na frente. Então, no Bitcoin eu me sinto mais à vontade em fazer esse tipo de movimentação mais arriscada, né? Caso ele batesse aqui no 112, eu entraria com capital pesado para esperar uma movimentação de alta e mesmo que ele caísse, tranquilamente eu aguentaria essa queda, esperando depois por novas altas no futuro, porque a gente sabe que o Bitcoin tende a valorizar muito mais do que o preço que ele está hoje. Isso, claro, olhando para longo prazo. Por isso que eu acho que seria melhor, pessoal, o Bitcoin cair aqui e dar essa agulhada para 112, que aí eu entraria com capital cheio, sem problema nenhum. O Bitcoin subindo e fazendo aqui o nosso Up Trust AD, eu não vejo muita demanda, né? Muito comprador para ir levar o Bitcoin muito alto, estourando aqui, passando 130, 140. Acho muito difícil. Pode ter força compradora sim, para talvez só vir aqui buscar a liquidez na casa do 123, bater aqui em 123 mais uma vez e já voltar a cair. Ou pode romper o topo, subir um pouco mais, chegar lá próximo onde eu coloquei, né? Aqui 127,5 como o topo histórico para esse ciclo. Batendo lá, talvez volte a cair mais uma vez. Então fica difícil aí a gente analisar qual será a movimentação do Bitcoin nesse momento, porque o mercado está um pouco indeciso, né? Ele está nessa zona de distribuição barra acumulação. Por quê? Porque é distribuição por parte de algumas baleias, é só ver a de 80 mil BTCs que despejou, com volume vendedor crescente, tá vendo aqui? O volume vendedor continua crescendo maior do que o volume comprador, então temos poucas barras de compradores e maiores barras e mais barras de vendedores, ou seja, a pressão vendedora está muito forte, por isso que o preço não consegue subir, mas ele vem se segurando, então é interessante que nesse momento o capital está trocando de mão, saindo do varejo, né? Do smart money, indo para a mão do varejo em zona de distribuição, então a gente tem que tomar muito cuidado. Caso o preço suba aqui direto, pessoal, isso aqui vai configurar sim uma zona de distribuição muito forte, visto que nessa região já tem uma força vendedora muito forte. Você imagina se o preço voltar a subir aqui sem fazer essa agulhada. Porque uma coisa é você comprar o Bitcoin lá, 40 mil dólares, e ele está agora em região de topo de 115, 120, 125 mil dólares. Outra coisa é você comprar o Bitcoin a 112. Para institucional, caso eles entrem no mercado, pessoal, normalmente eles entram para poder fazer o preço subir bastante, para você ter aí uma valorização e ter um retorno maior. Se você entrou lá atrás em 40 mil, agora é uma região excelente de você vender, porque afinal de contas você já tem uma valorização de mais de 100%. Agora, para quem entrou em 112, vender a 120, cara, é muito pouco, né? Para mim não, claro, para mim, talvez para você, uma valorização de 10, 11% não seja muito pouco, e de fato não é. Mas para institucionais, para o homem composto, né, para o smart money, isso é. Então, cara, se ele viesse aqui bater em 112, aí sim eu teria uma expectativa de preços maiores até do que 127 mil dólares, indo buscar lá 130, 140 talvez, para aí depois cair. Se ele fizesse uma movimentação primeiro de subir, não vejo muito mais potencial para o Bitcoin continuar subindo, e aí depois eu, de fato, esperaria uma queda maior entrando num ciclo de bear a médio prazo. Tá? Então é isso que eu vejo aqui para o Bitcoin. Se nós formos para o gráfico diário, aqui, vamos dar uma olhada no gráfico diário, não sei porque não atualizou. Tem hora que aqui no gráfico de 1 hora, né, tá vendo? Fica mais nítido até esse canal, ó. Trabalhando na parte de cima do canal, segurando em cima de todas as emas, agora bateu na ema de 26 períodos. Então tá aí, Bitica da massa bem saudável. Nós já até estávamos no gráfico diário. Bitica bem saudável, tranquilamente, trabalhando em cima de todas as emas. Se nós olharmos aqui para o gráfico de 4 horas, tá vendo? Olha que coisa bonita. Bem nítido dentro desse canal. Eu não considero esse topo aqui, tá? Porque para mim isso aqui, o topo histórico é o ápice. E dentro da metodologia Richard Wyckoff, nós temos regiões que podem romper o canal para cima e para baixo.
criando zonas de euforia e zona de medo, onde o RSI fica um pouco mais esticado. O ideal é a gente ter a visualização de que sim, estamos dentro de um canal, isso é mais importante do que você ter aí, bem milimetricamente traçado. Reparem que eu gosto até, tá vendo aqui, ó, não bateu no topo do candle, eu gosto de deixar sempre no topo do candle, mas para ficar bem linear, eu acabei deixando aqui nessa região, para vocês conseguirem ver bacaninha aqui o nosso canal descendente que tende a romper para cima. Beleza? Bom, então nós vimos aí, ó, mapa de calor, índice de medo e ganância, análise de preço, trabalhando em cima das EMAs, Bitcoin super saudável, tendência de alta. Se nós formos para o gráfico semanal, ainda fazendo topos e fundos ascendentes, mas nesse momento eu não acho que configura mais uma bandeira de alta, porque tinha muita gente fazendo, o Bitcoin está numa bandeira de alta. Eu já acho o contrário, nesse momento estamos criando uma bandeira de baixa, o que é complicado, né? E aliás, uma bandeira de baixa é um pouco fraca até, né? O preço aqui, ó, por isso que eu acho que dá para romper um pouquinho mais para cima. Porque o ideal em bandeira de baixa é você ter, igual estava aqui, tá vendo? Ele vem aqui, dá uma barra compradora bem alta, igual aqui também, ó, aqui tá uma bandeira de baixa, aqui também. É bem nítido para ver. Quando o preço bate aqui, ele já perde um pouquinho da força compradora e ele volta a subir, mas ele volta a subir devagar. Então ele vai, sobe um pouquinho, só um pouquinho, perde força e pumba, dá uma agulhada para baixo, igual fez aqui. Subiu, 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 fraquinho, perdeu força, pumba, olha o tamanho dessa agulhada para baixo. E aqui, ó, então por isso que eu acho que nós temos ainda maior probabilidade de rompimento. Por quê? Porque para configurar esse mesmo cenário aqui de distribuição, nós teríamos que ver o Bitcoin fazer essa movimentação aqui, né? Então ele vem, ganha um pouquinho mais de força, faz o rompimento para cima, igual ele fez aqui, ó, tá vendo? Igualzinho. Ganha força, rompimento para cima, ganha força, rompimento para cima, para depois vir a correção. Então, pessoal, por isso que eu vejo que nesse momento seria ruim o Bitcoin subir. É claro, eu torço para que suba, porque eu tô no mercado e espero que isso aconteça, tá? Mas o melhor para a gente ver preços mais altos é o Bitcoin cair. Por quê? Porque aí nós teríamos um cenário assim, né? Uma vez o Bitcoin corrigindo mais forte, você tem a maior probabilidade de ter uma agulhada para cima, de ter uma força compradora. Igual aqui, ó, caiu forte, olha o tanto que o Bitcoin subiu. Se ele já subiu bastante e continua subindo, que foi o que aconteceu aqui, ó, ele já subiu bastante e continua subindo, cara, não é um bom sinal a longo prazo, tá? A curto prazo, sim, é um bom sinal. E eu acho que é a maior probabilidade. Então, se você aí tem a cripto nesse momento, eu vou mostrar para vocês ali a dominância. Como eu tenho, eu tô segurando, não tô vendendo posições em spot. Inclusive, eu abri uma operação de futuros hoje no Bitcoin alavancado para long, né? Abri uma operação de compra, esperando que o preço suba aí um pouquinho. Talvez indo buscar a casa do 121, 123. Eu coloquei ali meu target em 121 para realização de lucro, tá? Então não espero muita alta não, mas caso o preço rompa para cima aqui, aí sim teremos esse cenário aqui configurado, onde ele vai bater ali no topo um pouquinho, para depois voltar a cair, aí eu diria cair realmente um pouquinho mais forte, corrigindo talvez até a casa do 112. Se ele fizer até o 127, caindo até o 112, aí nós já estamos falando de uma queda considerável, então tem que tomar cuidado caso o preço faça uma correção dessa, aí já não, eu não queria ter o Bitcoin nesse momento. Se ele passar aqui, eu já começo a vender. Então é por isso que é interessante, pessoal, nesse momento, começou a romper, já vai fazendo realizações, né? Não acha que o preço vai para a lua, 200 mil, igual tem um monte de gente falando aí. Inclusive, isso é uma notícia do JP Morgan, falando, não, o Bitcoin vai bater agora 200 mil. Não, ele falou o seguinte, ele falou, olha, não se espante caso o Bitcoin atinja 700 mil dólares. Cara, pelo amor de Deus, você começa a ver notícia assim, fique preocupado, tá? Fique preocupado porque é topo de mercado. Já diria o Warren Buffett, seja medroso quando todos estão gananciosos, seja ganancioso quando todos estão com medo. Então tenha cuidado, tá? Muita gente gananciosa, muita notícia boa, é complicado. O que a gente quer ver para topo de mercado é sair uma notícia extremamente boa para que faça com que o preço tenha uma euforia extrema, rompa todos os indicadores para cima e crie o nosso famoso topo de mercado. A única notícia que eu acho que faz com que o mercado tenha essa euforia seria uma conjunção de corte de juros pelo Fed,
Então essa semana nós temos essa notícia, pode acontecer, porque ninguém está esperando. Se vier essa notícia, é euforia extrema. E anúncios de acordo entre Estados Unidos e China. O que eu li foi que os Estados Unidos anunciou já um acordo com a União Europeia de 15% na tarifa, o que é bom para o mercado. E de que com a China tem um acordo em andamento, mas que vai ser adiado mais um pouco esse anúncio. Não sei se para 90 dias, eu sei lá. Mas se sair um anúncio agora, por exemplo, no começo de agosto, onde as tarifas teoricamente deveriam entrar em vigor, né, dia 1º de agosto, semana que vem não, sexta-feira. Sexta-feira, teoricamente, as tarifas entrariam em vigor. Se nós tivermos as tarifas entrando em vigor em diversos países, pode ser uma notícia negativa para o mercado. Mas caso venha um acordo entre Estados Unidos e China, Estados Unidos e União Europeia, que já saiu, e algum outro mercado forte, aí, pessoal, é extremamente bullish. Juntando essa notícia de acordos comerciais interessantes para o mercado e o Fed cortando a taxa de juros, seria a gasolina perfeito, combustível perfeito para fazer topo de mercado, tá bom? Então fica de olho aí, porque olha, podemos ter uma notícia interessante essa semana que faça com que o preço rompa para cima aqui, busque um topo e aí vem o despejo do homem composto, deixando a galera presa lá no topo de mercado. Eu não compro o Bitcoin se ele voltar a subir, eu só compraria se ele voltasse aqui e batesse no 112, que foi o que eu falei para vocês. Se ele continuar subindo, eu só procuro venda. Então, se o Bitcoin romper aqui para cima, vocês vão ver os próximos vídeos do Filé falando, olha, estou vendendo, estou saindo do mercado, tá? Inclusive, já tenho posições ali nas altcoins para poder sair de mercado. Então, se você tiver interesse nas altcoins que eu venho trazendo esses dias, se inscreve no canal, que eu vou trazer vídeos atualizando os preços que eu tenho interesse em vender em várias altcoins, beleza? Para a gente finalizar, vamos dar uma olhada na dominância do Bitcoin. Dominância do Bitcoin em gráfico semanal. O que nós tivemos foi Bitcoin se segurando, a dominância se segurando aqui na EMA de 100 períodos, certo? No gráfico semanal, então isso é bem... 50 períodos, desculpa, nem é uma EMA de 100, é EMA de 50 períodos. No gráfico semanal, o que é interessante, né? O Bitcoin deu uma segurada, você viu a correção dessa dominância indo lá para cima, né? Então ela veio aqui, ó, bateu, rejeitou o rompimento para baixo, voltou e se segurou aqui na EMA de 26 períodos, aqui em cima, né? Mas você viu que já dá uma rejeição aqui, ó, ou seja, olha o tamanho dessa estrela cadente. Olha que beleza, quase estrela cadente, não é bem estrela cadente, porque teria que estar aqui embaixo. Mas olha o tamanho desse pavio aqui para cima, rejeitando essa dominância. E agora, tentando romper para baixo, perdendo aqui a EMA de 50 períodos na dominância no gráfico semanal. Meus amigos, isso é muito bullish. Isso é muito bullish. Por quê? Porque para quem tem altcoin, como eu, como talvez você aí que está assistindo o vídeo, se isso aqui perder aqui a dominância, rapaz, ela vai vir buscar a de 100 períodos, ali na casa de 57%. Faz muito tempo que a gente não vê essa dominância bater ali embaixo. Se ela vier buscar 57%, meus caros, imagina se ela vem, bate aqui, rompe para baixo e vem buscar de 200 períodos. Nossa senhora, eu coloco a mão pro alto assim, ó, e saio com lucro de 500% nas altcoins que eu tenho. Então, é uma probabilidade, tá? Nesse momento, tentando perder aqui, vamos torcer para que rompa para baixo. O que a gente quer ver? A gente quer ver o Bitcoin com o preço subindo. Então, por isso que eu tô falando para vocês, se tiver corte de juros pelo Fed, preço subindo, dominância caindo. Por quê? Porque aí, meus caros, as altcoins vão para a lua. Literalmente, você vai ver altas de 50% em um dia. Para mais, né? Algumas altcoins vão lucrar e vão dar um pump de 100% em um dia, porque tem market cap muito baixo. As maiores, 20%, 30% em um dia de alta. Vai ser interessante ver isso no mercado. E é isso, pessoal. Dominância tentando perder aí uma EMA importante no gráfico semanal. Beleza? Mas eu quero saber de você. O que você acha? Bitcoin vai subir? Bitcoin vai cair? Você tem altcoin na sua carteira? Eu tenho algumas. Venho trazendo vídeo aqui mostrando para vocês quais são as altcoins que eu tenho. Inclusive comprei mais uma altcoin ontem, diferente, ainda não fiz vídeo sobre ela,
Então vou atualizar aqui vocês o que eu estou fazendo no meu portfólio. Se você tem interesse, considere se inscrever aí, clica nesse sininho para você receber a notificação quando eu fizer o próximo vídeo e não perder a análise que eu tenho aqui para vocês. Pode ser interessante para você, para ajudar a sua pesquisa aí na sua criação do seu portfólio. Beleza, pessoal? É isso, vídeo um pouquinho longo, desculpa. Falamos sobre bastante coisa aqui, corte de juros, medo e ganância, análise de preço, dominância, tem muita coisa para cobrir quando a gente vai falar sobre o Bitcoin. Beleza? É isso, tem muita gente comentando, muito obrigado. Nossa, muito obrigado para você que tem comentado ali meus vídeos, eu agradeço demais a sua atenção. É muito gratificante vir aqui fazer um vídeo e ver que as pessoas estão assistindo, estão comentando, isso me deixa muito feliz. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela sua audiência, deixa o gostinho se você curtiu o vídeo. Grande abraço, forte beijo a todos. Tchau.